Você não está cansado, você está se evitando. E talvez essa seja a frase mais difícil de ouvir hoje. A gente vive dizendo que está ocupado, que está sem tempo, que está correndo atrás, mas quase nunca para se perguntar: correndo para onde exatamente? Vivemos ocupados demais para perceber que estamos mal. E o pior, às vezes estamos ocupados justamente para não perceber. Você já reparou como o silêncio incomoda? Como ficar sozinho com os próprios pensamentos pode ser desconfortável? Então a gente preenche, preenche com trabalho, com compromissos, com redes sociais, com metas e com distrações. Não sobra espaço. E talvez seja exatamente isso que queremos. Porque quando sobra espaço, a verdade aparece. A verdade de que algo não está bem. De que estamos exaustos além do normal. De que aquela motivação já não é mais a mesma. E de que aquela alegria anda forçada. Mas enquanto estamos ocupados, dá para fingir que está tudo sob controle. A rotina vira uma anestesia. Você acorda, faz o que precisa fazer, resolve problemas, responde mensagens e cumpre tarefas. E no meio disso tudo, não tem tempo para sentir. E não sentir parece mais fácil. Só que o corpo nosso sente, a mente sente, nossa alma sente. E uma hora isso cobra. Vivemos numa cultura que glorifica a ocupação. Se você está ocupado, você é produtivo. E se você é produtivo, você é valioso. Mas ninguém pergunta se você está em paz. Ninguém pergunta se você está bem de verdade. E talvez nem você esteja perguntando isso para si mesmo. Quantas vezes você já disse: está tudo bem, só porque não queria explicar o que estava sentindo? Quantas vezes você preferiu se distrair ao invés de enfrentar aquela sensação estranha no peito? A ocupação virou uma fuga sofisticada. Não é mais fugir largando tudo, é fugir fazendo tudo. Você trabalha mais, você estuda mais, você produz mais e também planeja mais. Contudo, você sente menos. E quanto menos você sente, mais distante você fica de si mesmo. Existe uma diferença entre estar ocupado e estar realizado. Estar ocupado é preencher a agenda. Estar realizado é preencher o sentido. E às vezes a agenda está cheia, mas o sentido está vazio. Você já terminou um dia exausto e pensou consigo mesmo: caramba, eu fiz tanta coisa, mas por que ainda assim me sinto incompleto? Isso não é preguiça,
Isso não é fraqueza. Isso pode ser desconexão. Porque quando você vive no automático, você para de perceber sinais importantes. O cansaço constante, a irritação frequente, a falta de entusiasmo e a dificuldade de dormir. Tudo vai sendo normalizado. Daí você diz: ah, é só uma fase, ou é só muito trabalho, ou também é só pressão. Mas e se não for só? E se fosse si mesmo pedindo atenção? Existe um momento perigoso na vida de qualquer pessoa, que é quando ela se acostuma a estar mal. Quando a ansiedade vira rotina, quando o estresse vira padrão, quando tristeza vira pano de fundo. E sabe qual é o problema disso? Você para de perceber. Você aprende a funcionar quebrado. E funcionar quebrado vira habilidade. Você entrega resultados, você cumpre prazos e você sorri quando precisa. Contudo, você por dentro está se desalinhando e ninguém percebe, porque você está ocupado demais para demonstrar seu valor. E os outros estão ocupados demais para notar se você está bem ou não. É um ciclo silencioso. Quanto mais você se sente mal, mais você se ocupa para não sentir. E quanto mais você se ocupa, menos tempo você tem para se ouvir. E, consequentemente, quanto menos você se ouve, mais distante fica da raiz do problema. Mas aqui está algo importante. Sentir não é perder tempo. Parar não é fracassar. E diminuir o ritmo não é ser fraco. Às vezes, é o ato mais corajoso que existe. Coragem não é fazer mais. Às vezes, coragem é fazer menos. E também, coragem é olhar para dentro de si e admitir: eu não estou bem. E isso dói, porque quando você admite, não dá mais para fingir. Quando você admite, precisa começar a mudar algo. E a mudança dá trabalho, muito mais do que se manter ocupado. Talvez você esteja assistindo este vídeo enquanto faz outra coisa, com outra aba aberta, com a mente dividida. E só uma coisa, tá? Isso não é um julgamento. É só um reflexo do tempo em que vivemos. Estamos sempre conectados e cada vez menos presentes. A presença exige pausa e a pausa revela sentimentos. Mas deixa eu te perguntar algo simples. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio por alguns minutos, sem celular, sem distração, somente você e seus pensamentos? Se essa pergunta te incomoda, de certa forma, talvez
ela já diga algo. Você não precisa ter todas as respostas hoje, mas você precisa começar a fazer as perguntas certas. Você está cansado fisicamente ou emocionalmente? Você está ocupado ou está fugindo? Você está produzindo ou está tentando provar algo? Às vezes, a gente corre tanto atrás de metas que esquece de verificar se ainda acredita nelas. Corre atrás de expectativas que nem sequer são nossas. E no meio disso tudo, perde contato com o próprio estado interno. E sabe o que é curioso? Quando você finalmente para, o mundo não acaba. As mensagens continuam, o trabalho continua e as responsabilidades continuam. Mas você começa a enxergar com mais clareza. Talvez você descubra que precisa ajustar limites, que precisa dizer alguns nãos e que precisa reorganizar prioridades. E isso não significa largar tudo. Significa viver com consciência. Estar ocupado não é o problema. O problema é usar a ocupação para fugir de si mesmo. Porque fugir de si mesmo sempre cobra juros emocionais. E esses juros aparecem em forma de irritação sem qualquer motivo, cansaço que simplesmente não passa, sensação de vazio e também falta de entusiasmo. Se você está ocupado demais para perceber que está mal, talvez esse vídeo seja o pequeno intervalo que você precisava. Não para resolver tudo, mas para começar a olhar. Você não é uma máquina. Você não é só desempenho. E você não é apenas resultado. Você é humano. E humanos precisam de pausa. Precisam de escuta interna. E precisam de equilíbrio. Talvez hoje você não mude sua rotina inteira, mas talvez hoje você decida prestar mais atenção em si mesmo. E isso por si só já é um bom começo, porque a verdadeira produtividade não é fazer mais. A verdadeira produtividade é viver melhor. Se esse vídeo fez você refletir, se em algum momento você se reconheceu aqui, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também estão vivendo no automático sem perceber. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui agora no canal Silêncio Interior. Aqui a gente desacelera para entender o que realmente está acontecendo por dentro. E tem um outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo que vai complementar exatamente essa reflexão. Obrigado por estar até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem em paz.